Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Agora vamos falar de lavagem de dinheiro. Atenção, vamos aí falar sobre esse tema. Um tema bem bacana, bem legal, tá? Infelizmente, muito na mídia. Então você provavelmente vai conseguir identificar várias questões ali. Eu vou tentar não citar nomes para que sempre dá confusão, né? Porque você falou do político X, não falou do político Y e tal. Então isso sempre dá confusão, vou tentar não citar nomes, tá? Vamos lavar dinheiro então, vamos combinar como é que se faz isso aqui. Bom, o que acontece na prática é que a lavagem de dinheiro não é colocar o dinheiro na máquina de lavar, né? Por mais que pudesse parecer simples assim, não é. Como é que é lavagem de dinheiro então? É o seguinte, vamos pensar o seguinte. Por que eu tenho que lavar essa camiseta aqui? Essa camiseta eu vou lavar porque ela está suja, né? Basicamente é isso. Então, o dinheiro passa por lavagem de dinheiro porque efetivamente ele tem uma origem suja. Porém, a tua prova chama ela de origem ilícita. Por exemplo, esse cara aqui recebe propina. Ele é um político que recebe propina, ok? Ele não pode chegar com essa grana de propina aqui, vamos supor que isso aqui seja 20 milhões de reais, ele não pode chegar com essa grana de propina e depositar no banco. Então ele tem que fazer uma série de manobras que se chama lavagem de dinheiro, para que esse recurso se torne um recurso com origem aparentemente lícita. Olha como é importante estar sublinhado ali o aparentemente, porque o recurso continua tendo uma origem ilícita, que é da propina aqui nesse caso. Mas ele fez uma série de movimentos que ele vai conseguir enganar e chegar com esses 20 milhões aqui no banco como se fosse com origem lícita. Como que ele faz? Origem aparentemente lícita, né? Como que ele faz isso? Ora, vamos supor o seguinte, cara, esse cara aqui, que esse político que eu tô brincando aqui, por exemplo, ele chega é a propina, né? Só que ao invés de ele dizer assim, chegar no banco 20 milhões e o banco vai perguntar qual é a origem, é propina, não pode falar isso. Mas ele pode, por exemplo, emitir uma nota fiscal contra uma empreiteira dizendo que deu palestra motivacional na empreiteira. Palestra de 20 milhões? Não, foram 200 palestras. Quem sabe? Vai saber. Quanto custa uma palestra? Não sei. Talvez na minha palestra tu pague 10 reais, nem isso. E uma palestra de outro cara paga 50 mil reais. Tu consegue entender que é uma coisa intangível? Então, quando eu faço isso, por mais que eu não tenha prestado esse serviço, mesmo consultoria, claro, 20 milhões é um baita valor, mas vamos pensar menos aqui então. Pensa aqui em 300 mil reais. Fiz uma nota de consultoria lá para os caras, nunca recebi 300 mil numa nota de consultoria, nem prestei esse serviço. Mas para o banco eu consigo justificar até que a nota fiscal, uma consultoria, uma empresa que eu tenho. Ou seja, eu utilizei uma empresa de fachada e fiz com que esse dinheiro que é de propina chegasse com uma origem aparentemente ilícita. Então, lavagem de dinheiro, o que é? É transformar um recurso de origem ilícita em um recurso com uma origem aparentemente lícita, ok? Essa é a ideia básica. Vamos ver aqui umas formas. Outra forma, por exemplo, olha, vamos supor que essa grana aqui vem de tráfico de drogas. Eu não posso chegar no banco lá, e aí eu vou chegar no banco lá com 100 mil reais e o banco vai perguntar, tá, qual é a origem? Né? Que o banco tem que perguntar a origem dos recursos dos clientes. Eu vou dizer assim, é de comércio. Aí o gerente vai perguntar, comércio de quê? De drogas. Porra, não dá. Então eu tenho que, de alguma forma, por exemplo, comprar um posto de gasolina. E aí, junto com o lucro do posto, eu coloco o lucro da boca de fumo lá. Falo assim, esse mês aí o posto deu 120 mil de lucro, tá aqui. Daí eu tô tentando, de alguma forma, te enganar e tu acaba aceitando isso, recebendo esse recurso com uma origem aparentemente lícita, mas efetivamente não sendo lícita. Essa é a ideia básica, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tudo bem? Tranquilos, né? Então, podemos avançar um pouquinho mais, que já pegamos o conceito. Lavagem de dinheiro. Transformar um recurso de origem ilícita em um recurso com uma origem aparentemente lícita. Ok. Aí pega bem os casos aqui que a gente está vendo bastante no Brasil, que a gente acompanha muito pelas questões da Lava Jato, tá? Inclusive, se tu tem uma série no Netflix chamada O Mecanismo, que explica bastante isso, se tu quiser dar uma olhada nisso. O que acontece na prática, que é o seguinte, as empreiteiras, então, elas queriam dar propina, né, para os políticos, né, para ter vantagens nas concorrências para ganhar mais obras, né? Só que na prática eu não posso pegar um saco de dinheiro e te entregar como propina, porque o político não pode pegar esse saco de dinheiro e levar no banco lá, porque o político vai ter que efetivamente dizer a origem do recurso. Aí tu começa a entender, por exemplo, por que lá
daquele ex-senador ou ex-ministro, não lembro direito, pegaram 40 milhões de reais em espécie num apartamento. Por que tanto dinheiro não guardado no apartamento? Porque esse cara recebia propina e ele não consegue pegar esse dinheiro em espécie e levar no banco. Ele teria que dizer a origem. Como ele não consegue comprovar a origem, ele deixa em espécie guardado. Tudo bem, pode ir usando aos poucos, né? Mas, efetivamente, ele não consegue inserir no mercado financeiro sem ter uma justificativa. Então, as empreiteiras começaram a ver que dar dinheiro em espécie direto assim não era uma boa, porque, putz, dificultava a vida do político aqui, né? Do receptor, do corruptor, do corrupto, perdão, né? E ficava mais difícil, e para a empreiteira também fica mais difícil, porque quando a empreiteira vai lá para sacar a espécie também não é simples, tá? Então os caras começaram a pensar assim, a gente vai ter que pensar numa outra forma de fazer isso. E aí, então, se começa a fazer uma triangulação, onde ao invés de eu dar direto para você, político, vamos ver o seguinte, eu vou fazer uma doação de campanha. Agora não é mais permitido, mas até ano passado era permitido, né? Então eu doava para a campanha, o político ia lá, pegava dinheiro dessa campanha e utilizava na campanha para se reeleger de novo como político, ou seja, é um ganho indireto. Ou se não, outro. Eu compro um carro e te dou. De novo, o político lá usa o carro para ele, para a família, não tá nem aí se não tá no nome dele o carro. Ok? Mas vai lá, tá usando, o que importa é ele utilizar. Outro, eu te dou um imóvel, né? Ou reforma o teu imóvel. Ou outra forma, que nem eu falei ali antes, esse político aqui depois de não é mais político, pega lá e presta serviços de consultoria ou de palestra. Então o que acontece? Eu emito uma nota fiscal contra a empreiteira de palestra. De novo, quem é que vai dizer que as palestras não valem 100 mil reais? Putz, é muito intangível, consigo entender? Então fica realmente difícil, né? Então, ou outra, tu manda lá, a empreiteira manda para paraísos fiscais. Paraísos fiscais são países que não têm acordo, que chama de bancos centrais lá, fechados, né? Ou seja, eles não têm acordo de dizer o que o cliente tem lá naquele banco central, naquele país. Então, acaba sendo mais difícil de conseguir entrar para descobrir o que o cara tem naquele país. Ou empresas de fachada, que nem eu te falei. Por exemplo, eles pegam aqui, uma empresa de fachada com os laranjas. Laranjas são caras que eu uso só para pegar o nome deles, tá? E aí pega e fala assim, olha, uma empresa aqui de consultoria, tá? Consultoria. Não é do político, mas é do primo do político. Aí eu emito uma nota fiscal fria de consultoria, nem prestei consultoria nenhuma, a empreiteira vai pagar isso aqui. Ou seja, é um triângulo que vai de alguma forma fazer com que o dinheiro suba e chegue em ti, mas não precisa te dar dinheiro direto em espécie, ok? Então são formas de tentar burlar isso aqui. Tá, ok, já entendi a ideia. O que acontece para quem faz isso? A pena, reclusão de 3 a 10 anos, ou seja, cadeia, ok? Cadeia de 3 a 10 anos mais multa, ou seja, cadeia mais multa, além da devolução do dinheiro roubado. Claro, né? É utopia, né? O cara de sempre, tem os caras lá na Lava Jato, o cara devolveu 40 milhões. Meu Deus, se devolveu 40, quanto levou para casa, tu entendeu? Então, pode ser um pouco disso aí, né? Mas, né, sejamos crentes que vai dar tudo certo. Se você se juntar, né, em organização criminosa, ou seja, formou quadrilha para fazer esse crime, a sua pena, que é de 3 a 10 anos, pode ser aumentada em até 2/3, tá? Isso aqui caiu na minha prova que eu fiz, tá? Pode ser aumentada de 1 até 2/3, tá? E se você... Esse ícone aqui não tá bem bonitinho assim, mas ok. Mas se você dedurar os seus amiguinhos, ou seja, se você fizer o que se chama de delação premiada, dedurar de forma espontânea os amiguinhos e ajudar para a elucidação dos casos, olha, foi o fulaninho ali que fez o esquema, foi o ciclaninho, você pode ter sua pena reduzida em até 2/3. Ou seja, né, rapaziada, vamos lá, fez lá o crime de lavagem de dinheiro, vai pegar no máximo 10 anos, aí pega, dedura os amiguinhos, reduz em até 2/3, ou seja, fica só com 3 anos, cumpre 1 ano, fica bem comportadinho na prisão lá, tudo tranquilo, faz amiguinhos, em 6 meses tá solto na rua, né? Então, brincadeira, né, gente? Mas, infelizmente, assim acontece. Então, olha só. Crime. Pena, lavagem. Pena. 3 a 10 anos de reclusão mais multa. Se for com organização criminosa, ou seja, se tiver quadrilha, aumenta em até 2/3 a tua pena. Se houver colaboração de forma espontânea para elucidação do crime, reduz em até 2/3
a tua pena, tá bom? Andando mais um pouquinho. Cadê? Aqui. Etapas da lavagem de dinheiro. Isso aqui é bem importante, tá? Não... Essa é uma coisa importante que é o seguinte, essas etapas elas são interindependentes, ou seja, não necessariamente vai acontecer nessas 3 etapas aqui, nessas ordens, pode acontecer de começar na segunda e tal, mas formalmente tem essa ordem. Aqui o número 1, número 2 e número 3, tá? Para tu lembrar isso aqui, é só lembrar de Comitê Olímpico Internacional, no COI, Comitê Olímpico Internacional. Quando tem Olimpíadas, roubam dinheiro. Então, Comitê Olímpico Internacional, quem organiza a Olimpíada, vai roubar, vai ter que lavar. Comitê Olímpico Internacional, Olimpíadas rouba dinheiro, colocação, ocultação, integração. Colocação, ocultação e integração, as 3 etapas de lavagem de dinheiro. O que são elas? Bom, vamos lá. Colocação. Colocação, que é a primeira fase formal de novo. Não necessariamente eles vão acontecer nessas 3 etapas certinhos, tá? Às vezes pula para a segunda e tal. Mas o crime formal teria essas 3 etapas. Essa é a grande ideia. O crime de cartilha, digamos assim, tá? Se você for ler um livro Como Lavar Dinheiro, vai ter essas 3 etapas. O crime de colocação, ó, colocação, primeira etapa, é quando eu coloco o dinheiro, ou seja, o criminoso está aqui com o dinheiro na mão, né? É fazer o dinheiro entrar no sistema econômico, ok? Ou passar pelo caixa dos bancos, ou comprar um CDB, ou seja, está entrando no sistema econômico, está colocando no sistema econômico. E entrou e ficou lá, ok? Essa é a ideia básica. Então, beleza. Falar, primeira etapa, colocação, ok? Fiz lá um depósito de 100 mil, por exemplo, tá? Aí vai para a segunda etapa. Segunda etapa que é de ocultação. Como o próprio nome diz, ocultação, ocultar, dificultar o rastreamento. Ou seja, esse 100 mil que é um dinheiro grande, eu pego e distribuo em pequenos pedacinhos dele. Ou seja, pego, boto lá, oculto, mando para o exterior, ou mando lá para o exterior aqui em dólar, né? Ou boto em pequenos pedacinhos em contas de laranja aqui, ou seja, vou fatiando ele, ou mando para o exterior, ou seja, estou dificultando o rastreamento. Então, colocação, fazer ele entrar no sistema econômico. Ocultação, dificultar o rastreamento desse dinheiro, ou enviando para o exterior, ou particionando ele em pequenos pedaços para ser mais difícil de ser rastreado. Cada um vai para um lado. Sabe a brincadeira de esconder? Tá todo mundo no bolo, sumiu, ninguém acha mais ninguém, tá? E a terceira etapa seria a integração, tá? Integração é quando o recurso é reintegrado para a economia com origem aparentemente limpa. Então, tá aqui perto de mim, depositei na conta de um caixa, de um banco, colocação. Ocultei, mandei para o exterior. Quando ele retorna para cá com origem aparentemente limpa, o que é esse dinheiro, Lucas? Uma remessa do exterior que eu recebi. Ok, já voltou para a origem, já voltou para a economia, quando ele é incorporado formalmente na economia com uma origem aparentemente lícita, ok? Seria a etapa de integração. Então, COI, colocação, ocultação e integração são as 3 etapas. Colocação, entrada, ocultação, dificuldade de rastreamento, integração quando ele volta para a economia com origem aparentemente lícita. Não é necessariamente as 3 etapas ocorrem nessas etapas, né? Principalmente hoje com os adventos, os caras estão evoluindo muito nesse sentido, tá? Mas num crime formal seriam essas etapas aí, ok? Beleza, né? Aí olha só, o que acontece na prática é o seguinte, cara, as instituições financeiras, não só as instituições financeiras, tá? Os participantes do sistema econômico, eles têm a obrigação de comunicar ao COAF. O que é o COAF? O COAF é o Conselho... desculpa aí. COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele é o órgão máximo da lavagem de dinheiro. Falou em lavagem de dinheiro, quem cuida é o COAF, órgão criado em 1998, tudo bem? Então, falou em lavagem de dinheiro, quem recebe tudo, quem vê se vai ou não enviar para investigação, se a polícia vai ou não prender, é o COAF, ok? Então o COAF pega e fala assim, rapaziada, tudo que acontecer por aí na base de vocês, que for em espécie, você tem que me avisar. Por que espécie? Porque, olha só, quando eu mando uma TED, tá rastreado a origem
e o recurso. Quando eu mando um cheque, está rastreado a origem e para onde foi. Agora, a espécie não tem rastreamento. Não adianta tu botar na notinha lá, olha, Deus seja louvado, e achar que aquilo vai estar rastreando a nota. Não tem. Então, o que acontece na prática é que você, instituição financeira, vai avisar o COAF sempre que o cliente quiser movimentar grandes valores em espécie. Porque se ele está movimentando grandes valores em espécie, é aí que está o suspeito. Por que não movimenta por TED? Ah, porque ele sabe que espécie não tem como rastrear. Então, o que você tem que avisar o COAF? Olha só, sempre que houver movimentação em espécie ou cartão pré-pago, mas principalmente espécie, que é o que a prova mais pede, acima de 50 mil. Cuidado, porque se você já estudou isso, você deve lembrar que antigamente era 100 mil, tá? Então agora baixou. A partir de 50 mil movimentações em espécie, você tem que avisar o COAF. O COAF, o cara tá vindo aqui sacar ou pagar boleto, seja o que for, e acima de 50 mil. Tem que pegar todos os dados do cara e repassar pro COAF. Eu lembro até hoje que eu era caixa lá no Banco Real, quando eu comecei minha carreira, chegou um cara para pagar um boleto de um financiamento de uma casa. Não era financiamento, na verdade, era tipo aqueles parcela de casa, sabe? Que tu paga um pedaço, tal. Um reforço da chave e tal. Aí o que aconteceu na prática? Chegou lá, 120 mil reais. O cara botou uma mala de dinheiro assim, tudo bagunçado. E o cara que é caixa, o cara sabe, né? Meu Deus, quando dá uma agonia assim, né? Aliás, depois do cara virar caixa, até a carteira do cara tá sempre organizada. Eu troço louco. O cara vira tem toque, né? Aquele dinheiro tudo bagunçado, cheirando naftalina assim, não, meu, pro caixa é uma afronta isso, né? Ô, tu tá louco, meu? Sou caixa, sou bem organizado. E aí eu falei pro cara, olha, como é acima de 100 mil, é 120 mil, se eu não me engano, você tem que preencher um formulário aqui com seus dados pra gente ver a origem e a destinação do recurso, como era em espécie, né? Na mesma hora o cara já levantou a mochilinha dele, ó, foi embora e eu, graças a Deus, não vou precisar ajeitar 120 mil reais em dinheiro. Então, na prática, isso é para quê? Porque como não é espécie, eu vou ter que rastrear, como se estivesse fazendo um relatório, um boletim de entrada do dinheiro em espécie, tá? Então, acima de 50 mil, obrigatoriamente, ok? E acima de 10 mil, e for suspeito, eu também tenho que usar o COAF. Por quê? Porque pode o cara pegar e falar o seguinte, olha só, no dia 1 o cara vai lá e deposita 49 mil em espécie. No dia 2 o cara vai lá e deposita 49 mil em espécie. No dia 3, o cara vai lá e deposita 49 mil em espécie. O que ele está fazendo? Ele está claramente quebrando os depósitos deles abaixo de 50 para não ser avisado do COAF. Só que isso aqui está suspeito. Então o COAF fala assim, sempre que for mesmo abaixo de 50 mil, acima de 10 mil, mas for suspeito, você é obrigado a avisar também. Então, o cara está quebrando, claramente aqui para ludibriar o sistema. Muito importante é que esse aviso ao COAF você faz sem avisar o cliente, né? Pô, imagina, né, cara? Primeiro que é o seguinte, não é você que tem que ir lá fazer a investigação, né? Você vai, assisti o Lucas lá, já sei que lavagem de dinheiro, eu vou lá no cliente disfarçado, toca ninja aqui, ó, ver se... Não, não é o teu papel fazer isso aqui. O teu papel é avisar o COAF. E cabe o COAF encaminhar para investigação ou não, junto com os órgãos competentes lá dele, que é Bacen, Polícia Federal. Vou te mostrar ali na frente quem é o COAF. Então, presta atenção. Só avisa. E tu não vai avisar o cliente também, né? Porque, de novo, não é tu que vai dizer se é lavagem de dinheiro ou não, é o COAF. É um órgão muito maior do que tu. Então, olha só. Se tu avisar o cliente... Primeiro, vamos lá. Vamos supor que tu fale com o cliente antes de avisar o COAF. Ô, amigo, só pra te avisar aqui que tua conta tá meio suspeita, eu vou avisar o COAF, né? Qual é a tua chance de acontecer? Tu morrer. Se o cara é bandido, vai encomendar tua morte, certamente. Não tem o que fazer. Se tu já avisou o COAF e avisar o cliente, avisei o COAF lá, tá? Com as movimentações, tu vai morrer também. Só que a diferença é que acho que aí tu vai ser torturado antes, né? Porque, putz, tu fudeu meu negócio aqui, rapaz. Então, tu tem que fazer isso sem avisar o cliente e o COAF vai ver se efetivamente é passível de ser investigado ou não, tá bom? Andando mais um pouquinho, aqui tem quem que é o COAF, só para tu saber, tá? Olha só, ele pega uma galera aqui, né? Olha aqui, ó, Receita Federal, pega a declaração de bens do cara, o Banco Central, as movimentações do banco, a CVM, o que ele tem em Bolsa de Valores, por exemplo, a Procuradoria Geral da Fazenda, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, ou seja, toda essa galera aqui em volta, um grande cerco para evitar lavagem de dinheiro, ok? Então tu avisa para esse cara e esse cara vai definir se deve ou não. Até a Agência Brasileira de Inteligência está aqui, tá? Aí, o que é a ideia básica? A ideia básica é o seguinte, cara, galera que faz operações, você tem que conhecer o teu cliente. Então, tem um documento chamado KYC,
Cuidado, hein? Olha o que tá pensando bobagem, né? O KY não é aquilo que tá pensando, é know your customer, ou seja, conhecer o seu cliente. Então, o que ele diz? Meu, todo cadastro ou movimentação, o banco é obrigado a manter por 5 anos. Questão de prova isso aqui, presta atenção, tá? Então, 5 anos é o prazo que tem que ser mantido. Ou qualquer movimentação, ou se o cara, ou cadastro, ou se o cara encerrar a conta hoje, a partir de 5 anos do próximo ano, então, encerrou em 2018. Desde o dia 1º de 2019, conta 5 anos para poder encerrar o cadastro do cara, tá bom? Para que conhecer o cliente? Ora, para poder vetar determinados relacionamentos, porque tu tem que ir lá, o que é know your customer? É saber qual é a origem do patrimônio do cliente, que tipo de relacionamento ele tem. Ah, eu sou bicheiro. Ah, meu, desculpa, esse tipo de relacionamento a gente não quer por aqui, a gente não pode porque é ilegal. Eu sou traficante, também não. Então, por isso que eu te falei que ele vai ter que sempre comprovar a origem do recurso dele. Ou outra, fiz lá meu cadastro com o banco e eu falei que tenho um salário de 3 mil. Ou seja, tem uma tendência de entrar todos os meses perto de 3 mil. Chegou o primeiro mês lá, entrou 800 mil. O banco me liga, ô Lucas, tem uma movimentação atípica aqui, o que é? Ah, herança, minha mãe morreu. No outro mês, mais 800 mil. Ah, quer dizer, não pode minha mãe morrer todos os meses. Então, tem que ser o KYC, é para tu entender essa movimentação de acordo com a compatibilidade do teu cliente. Tá aqui, ó, compatibilidade de transações, tá bom? Além do que, conhecer a origem e patrimônio do cliente, é óbvio, né? Porque senão vai ter relacionamento com uma pessoa que tu não sabe onde é que vem a origem. É que nem ideia, meu, pra tu casar com uma pessoa, né? Tu vai lá, namorou, noivou, entendeu a pessoa e tal. Depois que tu vai efetivamente se entregar e cair nessa piscina gelada que é o casamento, né? Mas, voltando, né? Vamos lá. Então, além disso, identificar indícios de lavagem de dinheiro, tá bom? Essa é a ideia básica do KYC, que é uma ideia de conhecer o seu cliente, que nem tá bem claro no Know Your Customer, tá? Beleza. Aí, quem é que tem a obrigação de cadastrar e de fazer o Know Your Customer, ou seja, conhecer o seu cliente? Quem faz serviço de recursos de terceiros, ou seja, fundos de investimentos, os próprios bancos, compra e venda de moeda estrangeira, né, as casas de câmbio, custódia de valores imobiliários, bolsa de valores, seguradoras, ou seja, os caras muitas vezes nas seguradoras lá fazem plano de previdência, por exemplo, tem que saber onde é que é a origem. O cara fala faz 3 milhões no plano de previdência. Imagina assim dizer a origem, né? Quem faz operações de leasing, venda de imóveis também, porque se usava muito imóveis, ainda se usa para lavar dinheiro. Venda de joias, metais preciosos, pode ver que joias, metais preciosos, obras de arte, como bens de luxo aqui, ó. Os caras sempre vai pegar da Lava Jato, lá quando o cara é preso, tem muitas obras de arte. Por quê? Porque são bens que não tem tabela FIP de um quadro. Então, efetivamente, o cara fica assim, putz, meu, é muito fácil comprar um quadro muito mais caro, ou dizer que vendi o quadro por 1 milhão, sendo que eu vendi por 100 mil. Aí nessa brincadeira eu já esquentei 900 mil. Essa é a ideia, né? E quem faz consultoria financeira? Então, por exemplo, para a ideia é que, meu, tem que dizer de onde é que vem os recursos dos caras que eu estou atendendo. Tem que entender os caras que eu estou atendendo para evitar. Tudo isso é um grande esforço, tá? Para entender origem dos recursos, ok? Tipo de atividade do cliente e compatibilidade entre as transações, para evitar naturalmente lavagem de dinheiro, tá? Esses caras aqui, a maioria deles entrou antes eles não eram obrigados a fazer essas situações de conhecer o cliente, isso mudou em 2012 com a atualização da lei de lavagem de dinheiro, tá bom? Aí olha só, se as instituições não cumprirem aquela obrigação, porque, meu, o cara não cumprir lá, meu, azar, o que pode acontecer? Advertência, inabilitação, cassação, suspensão ou até multa aqui de 20 milhões, limitada ao dobro da operação ou ao dobro do lucro. Muito importante também, tu pega vários casos, né? Aconteceu com o banco HSBC, né? A questão aqui é um grande risco de imagem, né? Porque, putz, vários caras utilizaram o banco HSBC foram presos dentro não funcionários, mas muitos caras que foram presos utilizavam o banco HSBC para lavar dinheiro. Daí tu falou assim, olha, o banco nesse momento perde muito valor, né? Por quê? Porque, putz, é um banco que não está respeitando as normas legais de conhecer o seu cliente e não está conseguindo evitar a lavagem, ou seja, uma festa lá dentro. Então o banco perde muito, a instituição financeira perde muito nesse momento por isso, tá bom? Aí já pode vir uma questão de prova, aliás, vai cair certo que lavagem de dinheiro na tua prova, tá? Sempre cai. E ele fala o seguinte, sujeitam as penalidades, o que mais cai, tá? Já que a gente está falando. A pena, se aumenta ou reduz a pena, lembra lá, qual é a pena? 3 a 10 anos
de cadeia, mais multa. A pena pode ser aumentada, se for organização criminosa, até 2/3, ou reduzida, se eu colaborar espontaneamente, em até 2/3 também, ok? O tempo de cadastro que eu tenho que guardar, 5 anos, lembra? 5 anos. Também alguma coisa relacionada, as etapas têm caído menos, mas às vezes cai também. Comitê Olímpico Internacional, né? Colocação, ocultação e integração, ok? E aqui também as pessoas obrigadas a ter o KYC, tá? Então, sujeito às penalidades previstas na lei de combate à lavagem de dinheiro, com exceção de quem? Vamos lá. Bolsa de valores já acabou de ver ali. Sim, né? Porque o cara pode aplicar a bolsa de valores e pode fazer lavagem de dinheiro. Pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Sim, a gente acabou de ver ali. Se usa imóveis para lavar dinheiro. Tá perfeito. Pessoas físicas que atuem como compra e venda de joias. Sim, joias, artigos de luxo de alto valor, compra de imóveis. Tudo isso a Lei 9, em 2012, trouxe como atualização como novas pessoas obrigadas. Tá dentro. Só sobra um. As empresas que prestam serviços terceirizados para instituições financeiras. Estou falando de exceção, tá? Quem que não responde para a lei de lavagem de dinheiro. Pensa comigo o seguinte, tu tá lá no banco lá e tem a senhora da limpeza, o senhor da limpeza, ou a vigilante ou a vigilante. Eles prestam um serviço terceirizado para o banco. Será que eles precisam responder perante a lei de lavagem de dinheiro? Não, porque eles não acessam dados patrimoniais do cliente, não é eles que abrem as contas do cliente, não é eles que são os responsáveis por ver o tipo de relacionamento do cliente. Então, efetivamente, esses caras não respondem perante a lei de lavagem de dinheiro. Então, está aí, ó. As empresas prestam serviços terceirizados são uma exceção que não estão previstas na lei de combate à lavagem de dinheiro. Por quê? Porque, não é eles que prestam serviço do banco, né? Prestam serviços auxiliares do banco, tá bom? Essa é a ideia básica, portanto, dedicado a tua resposta. Ufa! Foi lavagem de dinheiro, uma aula maior, uma aula um pouquinho maior, né? Mas aqui nessa aula deve ter, olha, 3 ou 4 questões da tua prova, certamente. Ou seja, vale a pena ver de novo. Também é um assunto bacana, um assunto legal, um assunto do teu dia a dia, consegue enxergar claramente ele acontecendo, tá bom? Pintou dúvidas? Não hesite, tá? Não fica com dúvidas, dores, desconforto, náusea, refluxo. Tô aqui, ó, se inscreve lá no meu canal do YouTube, tem bastante dicas legais também, ou me manda um direct no Instagram, no Facebook, ou mesmo um WhatsApp que eu te respondo, tá bom? Beijo pra ti, até a próxima. Ó, agora você sabe que é lavar dinheiro. Cuidado com essa informação, não sai por aí lavando dinheiro, tá? Beijo pra ti, até a próxima. Tchau!